Olá, turma, boa tarde. Eu sou a Márcia Auriani. Vamos estar aqui no segundo time do nosso evento do InfoBranding. Agora à tarde nós vamos ter dois painéis. O primeiro painel vai ser constituído pelo Charles, CEO da Kaan. Ele vai mostrar pra gente como ser inovador, diferente na pandemia, que todo mundo se assustou. Depois a Amanda vem falar pra gente, a Amanda Iga vem falar pra gente como encantar nesse momento tão difícil. E por final a gente tem o Adriano, que vai falar da presença digital. Nesse momento, quem vai começar com a gente é o Charles, da Kaan. Charles, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. E agora eu vou deixar eles fazer as próprias apresentações, porque ele tem um jeitinho diferente de ser. Então, por favor, Charles, é com você. Oi, pessoal. Tudo bem aí? Já está aparecendo, tá? Não tá? Tá. Bom, tudo bem? E aí, boa tarde. Espero que todo mundo esteja acordando depois desse lanche, né, do almoço e tudo mais. Então, vou apresentar rapidinho quem que eu sou. Na verdade, eu sou a inspiração para o Tony Stark, né? Então, quem me conhece sabe que os Avengers surgiu, né, o Tony Stark, e eu sou a grande referência para ele, né? Brincadeiras à parte, eu sou designer, formado aqui pela Belas Artes. Eu sou fundador da Kaan há 28 anos. Eu sou um cara otimista, simpático, modesto, falo muito e minha mãe fala que eu sou lindo e cheirosinho. Então, é mais ou menos por aí que funciona. Eu vou contar para vocês rapidamente o que aconteceu, né, em relação à pandemia, que assustou todo mundo aí. E eu tive que pensar algumas coisas que eu nunca fiz na minha vida. Então, agora eu vou mostrar para vocês aí, tá bom? Então, assim, foi o que aconteceu, né? Acho que a pandemia pegou todo mundo aí de calça curta, literalmente. A pandemia chegou, muita gente ficou apavorada. Pô, o que eu vou fazer? Vou, não vou? Eu realmente fiquei apavorado também, porque, assim, eu tinha um escritório, né? O showroom, na verdade, e veio a pandemia, essa coisa, e eu falei, e agora? O que vai ser? Porque toda a parte de eventos que a gente faz, a gente teve que parar, né? Parar os shoppings, parar os eventos. A parte de produto, muito produto, a gente depende da China. A China parou, travou tudo, e aí? Eu tive que pensar novamente, né? O rethinking, né? Porque o que acontece? Ou eu me reestilizava, me recriava, ou eu seria mais uma vítima aí, né? Que eu falo, vítima de trabalho, né? Que ia cair o trabalho e a gente tem uma equipe para manter. Então, uma das coisas que aconteceu na pandemia, eu tive que me desfazer do escritório, do showroom. Eu preferi desfazer do escritório para manter a equipe, porque tem todo mundo que trabalha comigo, tem a família, tem as coisas para manter, então foi isso que eu acabei fazendo. Vamos meditar, vamos salvar o planeta, vamos abraçar uma árvore. Não, vamos acelerar. Se a gente não acelerar, a gente não consegue criar. Então, acho que essa é uma grande coisa que eu sempre fiz na vida. Então, a gente veio essa coisa, a pandemia, eu falei, não, vamos parar, pensar e vamos acelerar. Então, eu comecei a buscar alternativas para fazer coisas novas. Então, um exemplo, eu nunca prospectei na vida, né? Graças a Deus, a maioria dos clientes que eu trabalho hoje sempre vieram de indicação, de um cliente que eu fiz um trabalho, que indicou para outro e por aí vai. Então, assim, foi na pandemia que eu falei, agora chegou a hora de prospectar, porque tem muita empresa e com essa revolução digital que falou, eles não me conheciam, então era a hora. Então, eu contratei uma equipe que fez toda a parte de prospecção para a gente, né? Porque ou eu criava ou eu fazia prospecção, e eu prefiro criar, né? Eu gosto de botar a mão na massa, fazer as coisas junto com a minha equipe. E aí eu fiz a parte de prospecção pela primeira vez. Foram aproximadamente 50 reuniões aí durante 2020 a 2021. É uma equipe que faz toda a parte de contato com os clientes, eles apresentam a Kaan de uma forma muito simples e eu entro na reunião para fazer a parte de briefing, de contato, de apresentar a Kaan, de vender a Kaan, né, de mostrar tudo que a gente faz. Então, a ideia era mostrar um pouco para a Kaan, mostrar um pouco para o cliente, desculpa, o que é a Kaan, porque assim, muitos clientes não conheciam a Kaan. Então, essa é a ideia, a gente viralizar o trabalho, mostrar para muita gente e fazer acontecer. Então, dessas 50 reuniões que nós tivemos, virou mais ou menos em torno de 8 a 9 clientes que a gente está fazendo trabalho agora. Então, acho que valeu todo o investimento que eu tive para fazer o trabalho em relação a isso, tá? Acabei entrando numa área que eu não tinha
contato, por incrível que pareça, né? Eu tenho muito portfólio, né? Minha equipe é muito boa, né? Como eu sempre digo, que eu falo para a Márcia, eu sou um cara que fundou a Kaan, eu gosto de criar, mas eu não sou ninguém sem minha equipe, porque eles fazem tudo acontecer, cada um com a sua importância no trabalho, né? Eu tento gerir algumas coisas, tem clientes que a minha equipe toca, então eu acabei trazendo mais 2 pessoas para o time, uma community manager, que é a Bruna Santos, então ela está agora entrando nesse mundo do digital, né? Porque a gente nunca tomou conta de clientes da parte digital, a gente sempre fez a parte de offline, a grande maioria, eventos. Então eu trouxe a Bruna, que trouxe uma visão totalmente diferente de como lidar com o cliente, como falar em redes sociais, tudo. Está fazendo um trabalho magnífico, assim, eu estou gostando muito do trabalho. E trouxe um brand manager, que é o Aníbal Folco, que é um cara que domina a parte de brand, tudo, que é uma coisa que a gente também não fazia. E a gente começou a ter uma procura para restilizar a marca, para fazer um trabalho bacana. Então essa nunca foi a minha praia, né, de brand. Então eu trouxe um cara especialista para a equipe e está trazendo bons resultados. A gente já fechou alguns projetos bons aí. Então tem muita coisa que vem para acontecer agora, né? Uma outra coisa que eu nunca tinha imaginado na vida, eu fui convidado pela Patrícia Mansur, que é a diretora da Associação Global de Setor de Atrações, da IAPA. Ela me convidou através de um outro amigo, que agora é amigo, né, que eu fiz trabalho, o Rafael Pena, e eu acabei me associando à IAPA. A IAPA hoje, para mim, é um grande circuito de contatos, de conexões, porque é a associação que todos os parqueiros, os resorts do mundo fazem parte, né, a grande maioria. E isso está me abrindo grandes portas, porque eu estou entrando no setor agora de parques temáticos, né, de entretenimento. Então a gente está criando essa parte de storytelling, de imersão de personagem, né, como fala, diversão, né, trazendo um pouco da marca do pessoal. Então aqui são alguns dos parques que acabaram surgindo por causa da IAPA, né? Tirando o Caveira, que eu vou falar daqui a pouquinho, o Hot World, que é um parque em Águas de Lindóia, o Termas da Mata, que é um parque em Cotia que a gente está fazendo, o Allianz Parque, que é um parque em Pomerode, ali em Santa Catarina. A gente está criando, esse já é um trabalho do Aníbal, né? A parte de brand que ele criou. Então a gente está fazendo toda a parte de branding, de comunicação, de storytelling com o pessoal de Santa Catarina. O Hot World a gente está trazendo junto com a equipe lá interna deles uma visão nova para o parque, a gente está reestruturando o parque com áreas novas e tudo mais. Termas da Mata, a gente fechou praticamente essa semana, a gente vai reestilizar os personagens dele, trazer o storytelling para ter essa coisa da diversão dentro do parque, o porquê que tem as coisas. A Maniacs, que é a maior arena de beach tênis do mundo, então isso é uma das coisas que eu acabei começando a jogar, né, na pandemia, beach tênis. Me machuquei porque eu não tenho mais idade, né? Então, mas assim, é a maior arena de beach tênis do mundo. Hoje ela tem 30 quadras e a gente está fechando um trabalho com eles agora para fazer a parte de produtos licenciados, trazer campeonatos e tudo mais. E Caveira foi um caso que surgiu também na pandemia, que vai ser o próximo assunto. Eu virei amigo dos donos, então a gente está trazendo uma visão nova para os produtos, né, licenciados, a gente está criando, então é bacana trabalhar com o Marcelo, com o Gui, porque a gente tem uma liberdade criativa absurda, então é bem interessante, então tem coisa boa que vem por aí, inclusive eu estou fazendo uma merchan deles aqui total, tá? Esse é um outro caso que para mim é um dos que eu mais gosto, então essa parte das malas foi algo que a gente acabou criando, essa é uma empresa Chameleon. É uma empresa que faz malas personalizadas, mochilas, shoulders e tudo mais. E esse produto é um produto sustentável. É um produto feito de garrafa PET. Então, qual que é a ideia do produto? É a gente criar uma mala com a sua cara. Então, a Márcia já ganhou uma dela. Então, assim, a gente consegue customizar a mala, qualquer produto da Chameleon, com a sua arte, com o seu visual, com o seu logotipo, com a foto do seu filho, com a foto da sua sogra. Não, brincadeira, ninguém vai fazer uma mala com a sogra, né? Então, assim, mas eu acabei entrando de sócio no visual,
Então, toda a parte criativa da Chameleon eu faço parte, né? A gente cria, é um acordo que a gente fez. Tem um pessoal interno lá que a gente trabalha a 4 mãos. Então, essa daí é uma linha que a gente criou de lifestyle da Kaan. E para minha surpresa, né, são produtos que estão vendendo super bem. Já vendeu, acho, 10 malas para mais, né? Porque não é um produto muito barato. E tem a Matrix, que é um outro amigo meu também, que agora a gente acabou de entrar como sócio na parte de licenciamento. Então a gente está trazendo essa parte de marcas conhecidas. Então a Caveira é a primeira que eu trouxe lá para o Alexandre. Então a gente está lançando uma linha de copos com tampa tipo Starbucks, squeeze, copo plástico, para fazer essa coisa da imersão da marca, né? De fazer realmente o cara que veste a camisa, que gosta da marca, ter produtos em todos os segmentos, tá? Então essa Chameleon aí, se alguém quiser conhecer, é chameleon.com/Kaan. Vai ter toda a linha de malas, de produtos, fora outras coisas que a gente trouxe de Harry Potter, de Batman, Mulher Maravilha, contratos da Warner, de Xbox e por aí vai, tá? Aqui uma outra coisa que aconteceu na pandemia, eu acabei conhecendo um pessoal lá dos Estados Unidos. Tem um erro de português, eu vi antes da apresentação e eu não consegui arrumar. Então, se alguém falar que eu não sei escrever, é verdade, eu não sei mesmo. Então, assim, tá rolando o comercial da Kaan lá em Miami, junto com a Band News Internacional. Então, quem sabe aí para o começo de 2022, a gente tem uma novidade aí para o mercado americano. É uma agência diferenciada. Além da elaboração de campanhas, produtos e materiais para eventos e pontos de venda, ela desenvolve experiências como a criação e fabricação de personagens para o mundo lúdico. O seu portfólio atende às marcas mais famosas mundiais. Então, assim, é um comercial muito simples, né, na verdade, mas ele roda 30 dias por mês. Então, a cada 30 dias eu acabo tentando mudar um pouco, porque isso passa na Band Internacional, na Band News Internacional, o território americano inteiro. Então, a ideia é a gente começar a colocar na cabeça para o que a Kaan é para os brasileiros de lá, porque tem muita empresa em potencial ali. Então, vamos ver o que acontece, né? Tem vela acesa e a gente vai torcer para que dê tudo certo. Outras coisas que aconteceram na pandemia, que eu acho que é um pouco do portfólio que eu vou mostrar para vocês, né? Eu estou falando relativamente rápido, porque eu falo pelos cotovelos e daqui a pouco a Márcia está com um copo d'água na minha cara se eu estourar o tempo, né? Então, esse daqui é um dos casos que eu gosto muito. A gente acabou fechando com o Piticas. Criei uma amizade lá com o pessoal. Então, assim, toda a parte de pontos de venda interativos, né, instagramáveis, que é uma das coisas que mais vieram agora depois da pandemia, né, que o digital, né, a gente tem que ter a mesma linguagem, o digital com o offline, então tem que falar tudo. Então, a gente está criando agora os PDVs, a imersão de PDV de personagem. Então, esse foi um que a gente teve o prazer de criar, o Spider-Man de ponta cabeça. Então, virou um case mundial, porque é o primeiro Spider-Man preso pela teia. Então, ele tem toda uma estrutura, porque a gente tem uma fábrica de boneco de fibra. Então, a gente tem feito muito trabalho em relação a isso. Então, se vocês quiserem ver essa peça, está na loja do Piticas, do Gran Plaza ABC. E tem alguma outra, tem no Guarulhos, se eu não me engano. E tem mais 5 para instalar aí. Então, esse é um caso que a gente fez a parte do boneco e a parte da cenografia. Quem faz é o meu parceiro de cenografia, chamada Companhia de Cenários, que é o André. Então, a gente tem criado muito PDV, loja, atrações em relação a isso. Eu estou falando o nome de todo mundo porque isso é a merchan que eles vão me pagar depois via Pix, tá? Outro caso que acabou acontecendo aí no meio da pandemia, a gente acabou fechando com a Sony. Então, são clientes que nunca procuraram a gente, né, antes da pandemia, e na pandemia acabou coincidindo de vir até nós quando reabriu o cinema. Então, a gente teve o prazer de fazer o Venom, né, o Tempo de Carnificina, fizemos o Venom e o Carnage. Então, são trabalhos que nos trouxe muita loucura durante 20 e poucos dias para ser feito, mas foi um resultado super bacana. São estátuas que rodaram aí em São Paulo, em alguns shoppings. Então você pega o Venom aí com 2,40 m, mais ou menos, o Carnage de 2,25 m. Isso interage, isso entra na coisa que eu falei para vocês.
imersão no ponto de venda, né? Você criar algo que a pessoa vá lá e fala, porra, que legal, vou tirar uma foto para colocar no Instagram. Então a gente tentou fazer dessa forma. Então o espaço no meio é exatamente para isso. Pra você estar no meio da briga deles ali, tá? Esse aqui eu acho que todo mundo que está vendo sabe do case, né? Netflix, chamado Round Six ou Squid Game. Então esse aqui foi um caso também que surgiu há alguns anos atrás. A gente fez um trabalho pequeno para o Netflix e acabou vindo no meio da pandemia essa demanda pra gente num trabalho assim, tipo, me ligou na sexta e falou, dá para entregar em 10 dias? Dá, a gente vai fazer acontecer. E a gente fez a bonequinha do Round Six aí que ficou na Paulista durante 2 semanas e criou um dos maiores cases da Netflix de live marketing, né? Que quem fez toda a parte do case foi a TM1, que também já é um grande parceiro nosso. Então, não sei quem tirou foto aí com a bonequinha. E agora tá guardada para uma segunda demanda de projetos aí, que vai vir coisa boa por aí, tá? A coisa do digital, né? Então, assim, muitos clientes que nunca tiveram avatares, nunca tiveram mascotes, nunca tiveram nada, na pandemia perceberam que teriam que ter, porque é a questão de humanizar o contato com o pessoal, de humanizar o contato com o consumidor. Então, normalmente é mais o B2C do que o B2B, né? Eu acredito. Então, a gente acabou criando parques, né, que já tem aí, que já é um portfólio mais antigo. A gente está criando alguns avatares, né, alguns mascotes para algumas grandes marcas aí que a gente acabou fechando. Então, para mim, assim, a pandemia assustou no começo, né, porque a gente achou que ia ficar preso uma semana, né, na verdade, e ainda faltam 10 anos, né, então falta pouco. Mas a pandemia me trouxe também novos clientes e novos parceiros, né? Então, a Acer Computadores, a gente acabou fechando um projeto bacana, né? Que eu não posso divulgar ainda. A gente está fechando os parques, né? A gente está fechando com a Sotrec, agora também um avatar. Então, tem muita coisa que acabou acontecendo na pandemia que eu nem imaginava que aconteceria se não tivesse a pandemia, porque a vida continuaria normal. Já me deram aviso que eu estou falando demais, tá? Só pessoal. Então, assim... Eu acabei, tá, Gabriel? Então, assim, ó, falei antes do que o tempo, hein? Então, assim, isso é o que eu brinco, né? Virou um slogan, diz Iscaran. Então, a ideia é mostrar um pouco para vocês o que eu fiz na pandemia, porque, assim, o pessoal me conhece, sabe o meu estilo de trabalho, sabe como que é a minha equipe, mas a gente teve que se reinventar, coisas que a gente, né, não imagina. Então, eu acabei migrando para outras coisas, que é o digital, né? Porque, por incrível que pareça, eu faço muito trabalho, mas o digital eu nunca tinha feito de uma forma direita, né? Até mesmo para os meus clientes. Então agora temos pessoal qualificado para isso. E aí, se alguém quiser contato, tem o QR Code aí na tela, que vai direto para um Pix na minha conta. Então, obrigado, pessoal. É isso. Muito bem, muito obrigada, Charles, pela sua apresentação. Eu lembrei de uma frase da Luísa Trajano, quando começou a pandemia, que ela estava na Alemanha, quando chegou no Brasil, que ela viu que estava tudo parando, ela ficou assustada, ficou 2 dias, ela ficou em choque. No 3º dia, ela acordou e falou, putz, todos os carros estão parados, inclusive o meu, então vamos empurrar o carro agora. Não tem muita opção. Foi mais ou menos a experiência do Charles, né? Ou seja, parou, o que eu vou fazer? Vamos ter que fazer alguma coisa, tem que sair correndo atrás do prejuízo. E aí, acho que essa é a grande lição que a gente traz hoje dessa experiência Cacaã. Muito obrigada. Mas fica aí, que vai ter o bate-papo e aí vai ter bastante perguntas. Muito bem, ó, vou trazer algumas coisinhas, umas frasezinhas rápidas para a gente entender. O Igor de Goiânia, grande Charles. O Heitor Carvalho, Caã é maravilhosa e o Charles é incrível, segundo a palestra que vejo deles. Tá podendo, hein? Muito bem. O Ofir Ribeiro, de São Paulo, pergunta o seguinte. Olá, antes do trabalho de prospecção, como os clientes vinham? Como eram divulgados os serviços da Caã? Qual que é o nome dele? Ofir, Ofir. São Paulo. Ofir, tudo bem? Cara, é o seguinte, quando a gente trabalhava antes da prospecção, é ali, tá? É ali, naquela câmera. Nessa aqui, então, tô errado, é aquela. Então, Ofir, é o seguinte, a gente trabalhou sempre por indicação. Então, eu trabalho para Disney, né, há 20 e poucos anos, para Warner, para todo esse pessoal. Então, a grande maioria de trabalho que a gente tinha pré-pandemia era relacionado a produto licenciado, a eventos de shopping, tudo, e era coisas com personagens conhecidos.
Então a gente tinha uma grande procura de trabalho por indicação. Então um cara vai lá, uma empresa vai lá, contrata a Disney, faz o contrato, ou a Warner, ou a Nick, ou quem for, e o próprio estúdio indicava a gente para fazer esse trabalho. Então eu nunca parei para pensar, fazer prospecção, porque a indicação vinha. Tanto que quando veio a pandemia, bateu a água na bunda, a gente teve que ir atrás para se reinventar. E eu fiz a palestra sem falar quase palavrão, hein? É uma vitória, hein, pessoal? Final, sem falar nada. Muito bem. A Carolina Nogueira, primeiro aqui, Heitor Carvalho, Riga! Acho que precisa paixão aqui em Riga. A Carolina Nogueira fala o seguinte: Amanda, quando falamos em conexão com a marca, vejo muito essa ligação com o propósito com a sociedade. Hoje as empresas, mesmo que menores, quando têm essa percepção, têm muito mais chance de sucesso. Concorda? É que, na verdade, assim, né? Eu vejo assim... Qual que é o nome dela, Márcia? É Carolina Nogueira. Carolina. O que acontece? Quando você é uma empresa menor, né, geralmente você tem mais flexibilidade das pessoas que estão ali respondendo, tratando, né, aquela questão da marca, né, dos valores, inclusive, você tem essa facilidade maior. Muitas vezes, uma empresa grande, você tem essa parte da comunicação terceirizada. É lógico, isso não deve ser um impedimento, né? Mas o que acontece? Muitas vezes, até você ter aquele acerto, né, de rota, a gente tem esse tempo, porque a gente fala, né? Tudo é uma curva de aprendizado, né? A gente tem uma curva de aprendizado para tudo. Então, a gente tem essa facilidade, mas não que umas empresas maiores, né, a gente não consiga aplicar isso de uma forma bem assertiva. Por isso que a gente tem metodologias, né, os processos, e aí entra também as questões de investimento, né? Tudo bem. O Igor de Goiânia fala: se faz sentir, faz sentido, coração. Obrigada, Amanda, por trazer tudo isso. Heitor, maravilhosa. Simone, show. Fernando, sensacional. Você ganhou um monte de fã aqui, hein? Olha só. Que orgulho. Vamos lá. Agora a Carolina faz uma pergunta. Adriano, hoje todas as plataformas de relacionamento viraram fonte de referência ou contestação. Como as empresas que são benchmarking em relacionamento com o cliente se posicionam em relação a isso? Acho que vai muito de encontro com o que nós falamos. Obrigado pela pergunta. Acho que vai muito de encontro com o que nós falamos, né? O posicionamento tem que ser pensado, em especial, considerando a necessidade do consumidor. É muito complexo a gente colocar uma regra, né? Para esse caso você trata desse jeito, para esse caso você trata de outra forma. É sempre muito importante compreender, ter mapeado, ouvir, né? Acho que o ouvir está acima de qualquer condição. Ouvir as necessidades, ouvir essas dores, ouvir esses amores, vai fazer com que a tomada de decisão seja simplificada, independente de qual seja o grau dela, com certeza. Ótimo. Charles, uma provocação. A pandemia veio e mudou tudo. O que você tem a dizer para que os empreendedores não se esqueçam da lição depois que as coisas voltarem ao normal? Essa é uma boa questão, porque realmente assim, eu tenho visto alguns clientes que tinham um posicionamento antes da pandemia e tiveram que reaprender, porque essa coisa do home office, né, do digital, teve que trabalhar de uma outra forma e coordenar a equipe. Então, assim, se o empreendedor não souber lidar com essa nova realidade, que é o meu caso, por exemplo, eu não tenho por que montar um escritório hoje, porque minha equipe está muito melhor em casa, porque eles têm como ter a vida própria, né? Não perde muito tempo no trânsito, né? E eles conseguem ter uma qualidade de vida melhor. Então, assim, o que eu vejo de maior aprendizado é ou se adapta ou vai morrer na praia. Esse é o grande ponto em relação a pensar na sua equipe. Tem que cumprir metas, ok, tem que entregar trabalho, ok, mas pensar no lado do próximo, porque assim, tem muita gente que demora horas no trânsito, horas para chegar no trabalho, e agora ele está tendo ele consegue render de uma forma melhor, porque ele está menos cansado, né? Ele tem uma vida melhor, ele vê a filha crescer, que é o caso da filhinha do Adriano. Eu tenho uma pequena que 2 anos em casa, né? Ela tem 10. Né? Você vê ela crescer, ela evoluir, tudo. Isso são coisas que o dinheiro não paga e não tem volta. É uma vez só. Se reinventar sempre, né? E se reinventar sempre. Só queria aproveitar só uma coisinha. Ô, Rosângela Camargo, você tá aí, né? Só queria te dizer que você passou no estágio. Você começa na Caran, tá bom?
Olha, Rosângela, notícia ao vivo, diretamente do portal InfoBrand. Você foi contratada e você vai participar do estágio na CAAM. Olha que notícia ótima. Muito bem. Fernando Ribeiro, ele fala o seguinte, tem uma pergunta. Apesar do engajamento estar em cada um de nós, como podemos ter maior assertividade para atingirmos mais pessoas? Quem que ajuda na resposta? Quer ir lá, Amanda? Vamos lá. Pode ser. Então, quando a gente fala de engajamento, não é? O engajamento ele não é forçado, né? A gente falou ali de relacionamento, marketing de relacionamento. O engajamento ele tem que ser espontâneo. A gente tem que ver aquele valor compartilhado, né? Como ser mais assertivo, né? Mas essa foi a pergunta. Ser mais assertivo quando a gente fala de engajamento. É aquela coisa, a questão do... Adriano trouxe a questão do emoji, né? Não é você colocar assim, quero parecer legal e engajar a equipe, né? Meu público interno, quero engajar meu público, vou colocar emoji, parecer legal e, né? E vou criar conexão. Será? É aquilo que eu comentei um pouquinho sobre os hacks, né? As pessoas querem os hacks, as regras, né? Ler os livros das 10 leis do sucesso, as 10 leis do engajamento e do casamento feliz. Então, para a gente ser assertivo, né, a gente precisa começar exatamente o que a gente comentou aqui, o Charles, o Adriano também falou, da questão desse olhar para as pessoas, para quem que você está falando, o que é valor para elas e entender a questão dos momentos. Né? Eu brinco muito, falo até com a equipe a questão, não seja, né, o grude do funil, quando a gente fala de inbound marketing, né, tem aquelas marcas que são grude, que é ser o legal, bom dia, boa tarde. Eu recebia de uma telefonia SMS direto. Né? Bom dia, Amanda, sumida, daqui 5 minutos de novo. Amanda, cadê você? E coraçãozinho, né? Será que isso gera engajamento? Né? Que é justamente a pergunta. Você está sendo assertivo? Você está ali, batendo na porta. Adriano falou, né? Você não precisa falar bom dia toda hora. Não é? A gente tem momentos, tanto que a gente, inclusive, não só pela pandemia, mas antes disso a gente falava do high touch, mas de uma economia também low touch, né? Porque não é todo momento que a gente precisa daquele contato humano. Você está indo no banco agora? Quantas vezes você precisa falar assim, putz, eu quero um atendimento humano ali do banco? Não, eu quero um atendimento. Às vezes, muitas vezes, o próprio chatbot já atende, né, um SMS, um e-mail. Muitas vezes as pessoas não querem falar. Então, acho que é esse equilíbrio, né? Que é uma constância, é uma construção, porque engajamento é isso. Né? Deixa eu só pôr a resposta da Rosângela. Obrigada! Olha, o Gabriel respondeu também já a pergunta assim, você sem perguntar para ele, emitido, ó. Super colocação, Adriano, ser assertivo e eficiente, não estar presente o tempo todo. Acho que até respondeu a pergunta ali do nosso, né? Muito incrível. Ó, a Marinha falou assim, sempre incrível, Adriano. Fernando, parabéns pela palestra de cada um de vocês, que show de aprendizado. Obrigada, Fernando, por estar aqui com a gente. Tá desde manhã aqui participativo, Fernando, ó. Marcelo de Assis, Adriano, que bom te ouvir, meu amigo, grande mestre e professor. Carolina, muito obrigada a esses maravilhosos. Já está parabenizando. E o Igor, uau, Rosângela. Bom, a pergunta que eu faço, que está sendo colocada aqui, eu acho que vocês três podem responder. Quando a gente fala de presença digital, quando a gente passa, estava no físico e foi para o digital, e encantar um cliente, qual é a diferença online e offline? Tem alguma diferença em encantar o cliente se eu estiver online ou offline? Ou nós estamos num mundo que é uma coisa só? Pois é, pergunta difícil, né? Pergunta de $1 milhão, né? Pois é, pela lógica, a gente deveria pensar, sim, algo completamente integrado, né? Onde essas experiências deveriam acontecer, por isso que a gente fala muito do modelo omnichannel, né? Então a gente traz esse modelo omnichannel, muito pensado nas experiências em todos os pontos de contato, que essa experiência não fique segmentada a um tipo de local físico ou no caso da internet. O grande problema é que eu acho que hoje as empresas elas precisam compreender e ouvir que muitas vezes você não é o que você compartilha. Eu tô com medo, viu? Só queria deixar esse ponto. Eu acho que a polícia vai vir aqui na porta daqui a pouco por causa do meu perfil de zoeira. Só uma questão. Você não é necessariamente o que você compartilha o tempo inteiro. E aí é onde entra a dificuldade da marca tentar compreender o quanto essa relação em alguns momentos precisa ser mais pautada numa resolução rápida e imediata, noutra num relacionamento mais duradouro, num engajamento maior, noutra simplesmente de acompanhar e entender. Então, como eu disse, eu acho que é a pergunta de $1 milhão. Ao meu ver, eu sempre acredito muito de que o modelo digital omnichannel é fundamental para a sobrevivência.
Então, acho que a partir de hoje, até pelas próximas gerações, que ainda serão estudadas, também tem isso, né? Porque a gente sempre faz um limite de geração de estudo, mas tem uma galera chegando aí que é nativa digital, que a relação dela com tela é absolutamente diferente da nossa. As intermediações de contatos são sempre molduradas a partir de uma moldura de celular ou de uma tela. Então, acho que existem as duas coisas. Acho que dá para dosar as duas coisas bem. Eu só queria colocar uma coisa assim, o digital veio muito para agilizar a vida, mas eu prefiro, principalmente quando é um cliente novo que procura a gente, eu acho que o olho no olho, pessoalmente, ter a empatia, conhecer a pessoa, bater um papo, tomar um café, isso não pode ser substituído em hipótese alguma. Eu acho que o digital veio para, é uma reunião longe, tem que pegar um avião para, de repente, ter uma reunião de 40 minutos no Nordeste para nada. Isso a gente consegue resolver no vídeo. Mas os grandes cases que eu estou tendo, né, graças a Deus, né, o trabalho, tudo, eu prefiro ir pessoalmente até o cliente para sentir a vibe, porque não adianta o cara ter dinheiro, o cara ser isso, se não tiver empatia, o trabalho não anda, independente do dinheiro que esteja em jogo. Eu acho que esse é um grande ponto que todo mundo deve concordar, porque eu já passei casos que eu acabei virando amigo do dono, do cliente, mas o trabalho com ele não andou. Então eu preferi a amizade dele do que a gente ter conflito por causa de dinheiro, de trabalho, de tipo de trabalho. Então acho que o digital veio muito para agregar, para facilitar a vida, reuniões rápidas. Teve um caso anteontem, tive uma reunião de 20 minutos para o cliente conhecer a Kaan. Ele falou, agora você pode vir até aqui, porque eu gosto de tomar um café e bater um papo. Eu poderia ter ido na primeira reunião e falar, puta, não gostei de você, não é o perfil, ou é caro. Então, acho que isso é uma coisa que veio para facilitar a nossa vida, para todo mundo. Coisas rápidas. É aquela famosa frase, esta reunião poderia ter sido resolvida com uma ligação, que vende por aí, né? Acho que é isso. Show. Quer complementar? Só complementando, né, exatamente isso que eles comentaram, e acho que é um equilíbrio, né, a gente conseguir olhar para isso e ver que não é uma regra, né, Adriano falou essa questão, não é uma regra, você tem que estar ali, a gente consegue enxergar uma parcela ali que não tenha o acesso que a gente tem, que muitas pessoas têm ainda, né? Lógico, o digital, né? O digital está aí, não vai voltar atrás, né? A que a gente fala aí do metaverso, dos acessos, a nossa comunicação mudou, nosso próprio comportamento mudou, né? Nossas relações mudou. O digital, o Charles falou, funciona, né? Excelente, conecta a gente com pessoas do outro lado do mundo, né? A gente fala, o EAD, né? Nossas aulas funcionam muito bem, fico feliz, nossos alunos estão ali também compartilhando, funciona. Mas é aquela coisa, né? Não é uma regra. A gente precisa olhar e como acessar essas pessoas em cada momento, né, de uso. E sem ser o chatão, né, sem impor alguma coisa, principalmente a gente fala de pessoas. A gente tem aquele nosso momento, né? Quero falar com você, agora não. Agora tem o meu momento aqui, né? Então é exatamente isso. Eu acho que um ponto, né, Amanda, e até complementando, que acho que é curioso, assim, o modelo invasivo não pode mais existir. Acho que esse é um ponto. Ninguém mais hoje gosta de ser invadido nos seus momentos. Exato. Esse é um ponto que acho que é fundamental, né, Amanda, do que você está dizendo. Porque no final das contas, você pega essas gerações mais novas, por exemplo, elas pulam os 5 segundos do YouTube, independente de qual o ponto de contato dela, no celular ou na tela. Eles pulam. Então, há uma reinvenção de posicionamento de marca no ambiente digital, porque tem uma geração novamente chegando que não quer ser invadida. Tem muito disso também. Trabalhar até aquelas boas práticas, né? Porque a gente não estava acostumado a todos esses modelos de negócio, né? Então, aquela questão precisa ser discutida nessas boas práticas das marcas, né? Nesse ambiente digital, né? Exatamente. Só um detalhe. Pré-pandemia, quando a gente foi lá para Goiânia, eu estava com campanha no Google. Lembra que a gente até brincava? Eu vejo o Kaan em todo lugar, com aquela brincadeira do filme Sexto Sentido. Só que teve alguns amigos mais íntimos que me ligaram e falaram, cara, eu estou pegando ódio da sua marca. E aí foi que aí veio a pandemia e aí eu comecei a perceber que realmente ficar toda hora postando, marcando, né, porque você entrou, viraliza, né, por causa do código, começou a ser invasivo. E foi aí que eu tirei campanha do ar, exatamente por essa questão, porque tinha no YouTube e tal. Então, ia ver o videozinho lá da galinha pintadinha com a filhinha da Adriana, entrava lá, Kaan, tá. Mano, o cara vai fazer um voodoo meu ali. Então, assim, eu acho que essa coisa do invasivo é uma coisa que está muito forte mesmo, porque cada 5 minutos chega uma mensagem disso, daquilo. Então,
acho que tem que reestruturar tudo isso e o Adriano falou muito bem. Muito bem. Adriano, o que fazemos no digital fica marcado, deixa rastro, pode até nos perseguir, sabendo que uma estratégia de negócio e marca permite reajuste de rota. Como proceder com esse ajuste no digital? Qual a melhor postura a ser adotada ou quais são as recomendações gerais? Uau, acho que está querendo consultoria também. Pois é. Recomendação geral, ser preditivo. Prever, tentar prever. Porque depois que acontece, vai ficar lá. Não tem jeito. Aliás, se a gente entrasse em aspectos jurídicos, a gente colocaria aquela possibilidade de ser, né, apagado uma história. Não dá. A internet não te possibilita isso. E vai ser lembrado. A gente tem tanta informação no nosso dia a dia que muitas vezes algumas coisas acabam escapando, né? Então não é que vai ficar talhado numa pedra da verdade eternamente. Mas há uma tendência muito forte de te acompanhar como marca ou como cidadão em determinados momentos em que você deixou esses rastros. Esses rastros acontecem. Então a minha orientação inicial é ser preditivo. É olhar muito bem antes de fazer. Vai contratar um influenciador, conheça um pouquinho a história dele, não custa, né, gente? Olha lá, dá uma olhadinha, vê se o personal branding dele coincide com o seu branding, dá uma conversada, né? Sente antes. Aqueles milhões de seguidores são milhões de seguidores Vê se os milhões de seguidores são realmente robôs ou pessoas, né? Tudo isso é importante hoje, porque a gente está mudando para um aspecto, de novo, diferente, inclusive no digital, onde aqueles grandes volumes, aquele grande, já não é mais tão relevante. Por isso que surgiram os micro-influenciadores, surgiram outras pessoas que influenciam de forma muito mais precisa dentro do dia a dia das pessoas. Então, deixa rastro, é perigoso, então tomem cuidado. É nessa, né? Tome cuidado. Seja pessoa física ou seja marca, tome cuidado com o que você coloca. Aquela bebedeira, aquilo tudo. Toma cuidado, porque isso fica registrado. E aí o meu conselho é sempre ser preditivo, é sempre buscar, através dos dados, inclusive, uma possibilidade de estudar e de analisar o que as pessoas querem, o que as pessoas querem ouvir e, consequentemente, oferecer o melhor. Esse é um conselho. Que não é fácil também, né? Vamos combinar. Sim. Que não é simples. Não. É bem complexo. Só um detalhe que essa semana eu tive uma reunião com um cliente exatamente sobre isso, porque ele queria que eu fizesse o digital dele para postar todo dia a cada 1 hora. E eu falei, cara, a ideia é qualidade, não lógico, quantidade, porque o pessoal vai pegar raiva da sua marca. Sem dúvida. Mas assim, é uma coisa que alguns clientes estão ainda no tempo, né, que era postar, era ter Google, ter toda essa coisa. Então, é uma coisa que está todo mundo reaprendendo, é qualidade, não quantidade. E eu só queria agradecer o Mark por não ter criado o Facebook alguns anos atrás, quando eu era criança, porque senão eu estaria preso, tá? Eu queria só complementar com uma informação, né, que até o Adriano falou sobre essa questão de ser preditivo, né? Por mais que a gente fale, olha, e é trabalho mesmo, né? A gente fala aí da complexidade, né, dos cenários e das pessoas, aí também não é aquela questão de falar assim, putz, então é tudo incerto, não vou planejar nada, né? Também não é assim. A gente, como especialistas, pessoas que estão trabalhando marcas, trabalhando brand, a gente tem que colocar essas incertezas, as complexidades, os riscos, né, dentro desse nosso olhar da estratégia, essa construção do branding que a gente quer fazer, né? E aí, sim, por que existem, né, agora, inclusive, os cursos, né, de gestão de crise, né? E muitas marcas precisam, porque realmente acontece isso, e é um grande ruído ali no trabalho de marca, né? E por isso que é importante, justamente esse olhar, por quê? Né? Por que a gente fala da questão dos influenciadores? Todo mundo é suscetível a cometer um erro, né? Falar alguma coisa ali, já era. Alguém printou, alguém gravou. E aí, Charles até tá brincando aqui, falando que seria preso, né, Charles? Todo mundo é assim, né? A gente fala, né? E só que como estrategistas de marca é um olhar que a gente precisa ter, né? Essa questão da gestão de crise é curiosa, né? Porque trabalhando como assessor de imprensa há muitos anos atrás, do maior varejista do país à época, nós recebemos as reclamações dos clientes via carta. Via carta. A barba branca não deixa enganar também, né? Vamos combinar, né? Mas recebia via carta e tinha em torno de 1 a 2 semanas para responder para o jornal. Jornais populares, às vezes quando chegava num jornal maior era um susto, né? Você tinha um tempo de conversar com o gerente, com o estagiário, com o diretor, com o presidente, com todo mundo para resolver.
Agora tem um negócio chamado Reclame Aqui, entre outras coisas, que impactam no gerenciamento de crise absolutamente. Né? Então mudou. E já está mudando de novo. Muito bem. Gente, eu vou encerrar com as perguntas, porque a gente tem um segundo painel ainda agora, terceiro, né, que nós já estamos indo. Então, assim, quero agradecer Charles por estar aqui mais uma vez com a gente. Já faz parte da caixa, já é Infobrander, não tem jeito. Amanda, de coração, obrigada, nossa parceira, cofundadora do Infobrander. Estamos sempre fazendo coisas novas. Não vamos sossegar, não adianta. Meu querido, muito obrigada. Adriano está aqui com a gente de novo. Professor da casa, faz um trabalho maravilhoso aqui com a gente na pós-graduação. Muito feliz pelo painel. Obrigada. Obrigado, Márcio. Obrigado, turma. Obrigada. Até mais.